Pai Celestial, Senhor, de nada adiantaria palavras nos lábios se elas não viessem da sinceridade do coração. Sabedores de que o Senhor examina o nosso coração, porque o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Nosso Deus, agradecemos. Que haja compreensão, que o Senhor venha para abrir os olhos do entendimento, que teu povo possa andar de cabeça erguida, alcançando as bênçãos do Senhor, mas acima de tudo, Senhor, honrando e valorizando o Senhor, o único, eterno e soberano Deus, o Deus da criação, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem tudo pertence e por quem tudo foi criado, a quem o Senhor tudo entregou. E isso é maravilhoso, Senhor, porque sabedores de que o Senhor Jesus é a palavra viva, o verbo vivo, palavra viva, o verbo que se fez carne. Então é tão simples. Senhor, nós agradecemos. Pai, que o Senhor encontre neste momento cada coração bem preparado e disponível para o Senhor. Sem ansiedade, sem inquietações, sem quaisquer sentimentos que atrapalhem, para que o Teu Espírito Santo possa falar e operar, porque o Senhor tem prazer em abençoar. Jesus, como o Senhor diz, o Senhor chama quem está sofrendo, quem está desesperado, angustiado, doente, literalmente arrebentado, com a vida destruída. O Senhor diz: eu vos aliviarei. Só o Teu poder, Senhor, quebra as cadeias, transforma trevas em luz, o fracasso em bênçãos, em sucesso, literalmente. E nosso Deus, nós agradecemos. Pai, fale ao coração de cada um. Posso me lembrar que o apóstolo Paulo disse que o Senhor escreve as palavras do Senhor no nosso coração. Isso se nós dermos atenção. Senhor, muito obrigada. Amém. E graças a Deus, amém? Então, há coisas, irmãos, há do verbo existir, do verbo haver, há coisas que só são alcançadas, literalmente, tudo é alcançado de Deus pela fé. Mas há fatores que, somados à fé, vão trazer o resultado, o bom resultado, até maravilhoso, literalmente, abundantemente, como Deus diz, que Ele é poderoso para fazer abundantemente, né? Além daquilo que pedimos ou que pensamos. É muito interessante essa palavra. Mas há fatores que, se faltarem, tá? De repente a pessoa pode ter todos, ela é de Jesus, ela tem a fé, mas se faltar um, que eu estou trazendo aqui hoje, tem muita gente que desperdiça a sua bênção. Tem gente que está pertinho da bênção, pertinho mesmo. E por que não alcança? Pelo que está dentro do coração. Às vezes a pessoa não desiste da fé, não desiste de Jesus, mas ela desiste de perseverar naquilo que estava buscando. Então, primeiramente sobre a fé. Duas coisas sobre a fé. Hebreus 11, vamos lá? Duas coisas sobre a fé. A princípio. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz então, vamos juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá. Então, o que a fé é? Aqui está, pelo Espírito de Deus. Simples. Ah, estou cansado de ouvir isso. Não podemos cansar não, irmãos. Se você se cansar de escovar os dentes, vai ser uma catástrofe a tua boca. Vai ser um desastre. Se você cansar de tomar banho, vai ser pior, vai ser terrível. Se você cansar de comer e parar de comer, literalmente você entrou no caminho da morte.
pois assim não se pode cansar de ouvir as palavras de Deus. É aí o começo de muitos fracassos e de perdas. Tem gente, irmãos, que seguiu uma carreira com Jesus por um tempo e depois se perdeu. A fé é o firme, não tem balanço, não dá balançada, não oscila, não treme, não sofre terremoto, não é superficial. A fé é o firme fundamento, fundações, alicerces firmes. A fé é isso. A fé é como alicerces firmes. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ainda não tem. Ainda não tem. Perdeu a saúde para a doença. Está buscando a saúde. Coloca as fundações. Mas como assim? A fé, ela vem pelo ouvir. Tem gente, irmãos, que não gosta de ouvir e que já cansou de ouvir. Tem gente que já cansou de ler. Já cansou, literalmente, porque eu já sei. Esse é um erro. Já sabe o gosto da comida da casa, por que que come? Já sabe o sabor que tem aquela comida? Come porque é necessário para manter. Assim é o alimento da fé. É claro que há uma necessidade de uma atenção total. Por isso sempre digo que a vida espiritual precisa de um tempo cada dia. Tem gente que não tira 15 minutos para ler a Bíblia, sozinho, num cantinho, com toda a atenção. Literalmente, espírito, coração aberto, alma, sentidos ali, presos ali. Literalmente, se atendo ali. E o corpo? Dar uma relaxada, sentar num cantinho e ler a palavra. Ouvir a mensagem. Então, a fé é o firme fundamento, fundações. Das coisas que se esperam. Então, a primeira coisa que se põe para uma construção são os alicerces. O Espírito Santo está explicando que a fé firme são alicerces firmes que esperam o edifício. Só se levanta o edifício depois que se colocam as fundações. Então isso é um trabalho que cada um tem de fazer. Quer uma fé, quer a fé para uma cura, quer a fé para alcançar a família para Jesus. Então a primeira coisa é colocar as fundações. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, você que já sabe, e quem está de casa assistindo agora, como é que ela vem? Pelo ouvir a palavra, pela palavra. Então o Espírito de Deus fala com você, fala comigo pela palavra. Se eu abro meu coração e dou toda a atenção à palavra, eu estou dando atenção a Deus, o Deus que criou todas as coisas. Então esse é o primeiro passo, simples para se ter uma fé real, verdadeira, que seja firme, ela não pode ser oscilante. Então vamos lá. A segunda coisa nesta primeira parte aqui, agora é o versículo 6. Vai comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos aqui a esse segundo ponto. Ora, sem fé é impossível agradar. Então a fé, irmãos, ela não pode ser confundida com a esperança. A esperança é boa, a esperança alegra. Quem tem esperança que alguma coisa boa vai acontecer, aquele parente que não vê há anos, que ama tanto, vai chegar, aquele outro que foi para a guerra, vai voltar. A esperança é boa, mas ela não é a fé, é uma esperança. A fé, ela é firme, ela é uma certeza inabalável. Então, se a fé, ela entra no coração, é firmada dentro de nós, quando ouvimos, quando recebemos a palavra de Deus e não duvidamos dela, então essa fé verdadeira é real. Então vai acontecer. Ou seja, Deus vai trazer a bênção. Eu acho interessante, às vezes a gente diz assim, eu às vezes pergunto assim, quem não tem casa própria, só levanta o braço. Eu digo, você não tem porquê se Deus é teu pai. Porque ainda não colocou essa fé no coração. Não tem uma palavra firme da boca de Deus que vá receber aquilo. Aí como é que a pessoa fica?
ela fica assim questionando dentro de si: como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? De onde eu vou ganhar se eu não tenho ninguém que me ame? Não tem nenhum rico na família. Ela fica como que querendo dar a fórmula para Deus. Ela fica querendo como que dizer como é que Deus vai fazer para ela receber aquela bênção. Esse é o erro de muita gente. Assim também a cura. Como é que eu vou ser curado se essa doença não tem cura? Caramba, então a fé está na ciência, não está na palavra, não está em Deus. Então é preciso entender essa simplicidade. Ora, sem fé é impossível, impossível. Irmãos, uma coisa que todos nós pastores devemos estar atentos para corrigirmos as ovelhas, porque bode não aceita correção, é para corrigir as pessoas nesse sentido. Uma fé real. Você está vendo que a pessoa está oscilante, você diz: não, você ainda não alcançou a fé real, porque você ainda tem dúvida. Porque você ainda fica questionando Deus, ou porque você fica querendo dar a fórmula para Deus de como Ele vai fazer a coisa na tua vida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma coisa que eu corrijo, porque muita gente hoje há o que há de tramóias na sociedade não é brincadeira, de enganos, de falcatruas, de podridão, de sujeirada. Você vê o que fazem com as pessoas. Volta e meia toca o telefone, é uma tentativa de golpe. Você cadastra as pessoas das suas relações e se não não atende. Não vai atender para quê? Não dá bobeira. E outra coisa, não é perder tempo. Mas tem gente, irmãos, que esvazia uma palavra e enche a seu bel prazer. E outros na inocência. Necessário, irmãos. É necessário, é indispensável. É necessário tomar banho para não ter mau cheiro. Então o banho é indispensável. É necessário beber água para não morrer. Então é necessário. Você não pode dizer assim: beber refresco é necessário. Não, se a pessoa não quer, bebe água. Mas sem água não pode ficar. Eu estou falando de necessidade. Todo ser humano devia sentir essa necessidade de Deus e de ouvir o seu Criador. Então é necessário. Agora vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, Jesus? Por que as pessoas vêm às igrejas? Por que as pessoas vêm à igreja? Porque creem em Deus. E é claro que a maioria crê que vai receber alguma coisa de Deus. Certíssimo. Só que a fé vai chegar se ela der ouvidos à palavra e colocá-la no coração e não duvidar, Mas há pessoas que alcançam uma fé tão pequena que dura pouco tempo. Basta a primeira investida do diabo para enganar e lá vai a pessoa para o fundo do poço, perdendo aquela fé. Há um fator, irmãos, que trabalha somado à fé em muitos casos. Então, novamente do verbo haver, há bênçãos que só serão alcançadas se houver esse fator de que eu vou falar agora. E esse fator, o Senhor Deus viu, contemplou e se agradou e recebeu. A exemplo, Josué e Caleb. Vai comigo em Números capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14. No versículo 24. Números, capítulo 14, versículo de número 24. Quem vai comigo? Porém, o meu servo Caleb
Porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Agora vira a página e vai no 38. Vai comigo. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Só os dois, diga só os dois. Diga só os dois. Só eles dois. Todos os outros líderes morreram no deserto. Todos. Os outros líderes morreram no deserto. E eram líderes, cabeças, cheios de conhecimento, de sabedoria. Porque eles não ficaram, não foram preservados por Deus. Exatamente, voltando no 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e o quê? Então diga, a palavra-chave é perseverança. A palavra-chave é perseverança. Quantos propósitos você já fez nesta vida, depois que aceitou Jesus, e não perseverou em levar adiante? Vamos falar de propósitos espirituais a princípio? Quanta gente, ao entender salvação eterna, colocou um propósito no coração. Vou levar uma vida de oração diária, para eu me apegar a Deus e nunca enfraquecer ou me desligar. Vou ler a Bíblia todo dia. O diabo observou bem e viu que havia uma vontade tremenda. O inferno quase se abalou. Vai orar todo dia. Estou perdido. Por quê? Vai manter a chama acesa. Vai ler a Bíblia todo dia. Fez propósito de participar de 3 cultos semanais, domingo e 2 vezes na semana. O diabo, vai se unir ao corpo, vai ficar forte. Na carta, no livro de Eclesiastes, o Espírito Santo diz, melhor serem 2 do que 1. Se um caiu, o outro levanta seu companheiro. Olha quem anda junto com a igreja. Olha só, quem anda com a igreja ou com alguém de fé de verdade. Aí outra parte diz assim, o cordão de três cordas, de 3 dobras, não se quebra facilmente. Você, com mais alguém que é da mesma fé e da palavra, e o Espírito de Deus, significa a igreja. Ou seja, estou perdido. Vai ficar ligado, grudado na igreja, ou seja, na palavra, nos cultos, não vou conseguir enfraquecer na fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Mas aí o diabo, que não é bobo, lamentavelmente, é derrotado por Jesus, mas bobo o bicho não é. Por quê? Ele tem estratégias, porque ele sonda cada um, irmãos. Ele sonda as fraquezas de cada um. E uma coisa que o diabo pega facilmente é a falta da perseverança. Vou te dar outro exemplo. Alguém que começa a fazer a obra de Deus e Deus começa a receber aquele trabalho. Daqui a pouco a pessoa cansa, ou ela vê circunstâncias, ou ela dá uma viajada, né? E descobre que é um mundo melhor de conforto. Fazer a obra nada, ora, jejua e luta, ainda luta pelos outros, para. Aí o diabo diz, eu já tirei da guerra. É assim que funciona. Se você disser, vou ganhar minha família para Jesus e começar um propósito de oração incessante, o inferno vai tremer. Vai tremer. Por quê? Porque ele tenta de um jeito, tenta de outro, tenta com um, tenta com o outro, até ver se consegue esfriar e causar até uma revolta contra a família. Vou orar coisa nenhuma, ninguém dá valor, para. Olha que o diabo estuda bastante para criar uma entradinha para derrubar o cristão que está no campo de batalha. Oração é batalha.
Oração é batalha. A batalha da oração é comparável à parábola do juiz injusto. Vai lá comigo. Lucas 18. Capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então dá uma paradinha. Pronto. Por que Jesus... Isso aqui foi a parábola que Jesus contou e Lucas relatou. Ele soube e relatou. O dever de orar sempre. Primeiro, é um dever. Então diga, orar é dever. É dever. É dever de casa e na igreja. É dever. O que é um dever? É uma tarefa. Se a gente usar o termo obrigação, já vai ter gente ferida. Ai, não. Ai, não. Até porque Deus não obriga ninguém a nada. Ele está dizendo aqui, ele falou que eu disse, ó, vocês têm de orar sempre, é um dever. Dever. Ou seja, seria uma obrigação. Mas quando você escuta essa palavra, pesa. Então ninguém aceita. Mas é um dever. Se é cristão, é filho de Deus, Deus está dizendo, você é meu filho, eu sou teu pai, mas eu sou Deus e você é servo. Então eu estou dizendo, vem falar comigo todo dia. Não quero você à vontade, não quero que você quebre a cara, não quero que você sofra, não quero que você tropece, não quero que o diabo te arrebente, não quero você chorando. Então vem e fala comigo. Aí o que entra aqui? Uma série de necessidades, ou todas. Você já leu na Bíblia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade? Então como é que nós devemos ver esse versículo? Como obrigação ou como uma dádiva de Deus para vivermos aliviados? Um presentão de Deus. Deus está dizendo, vem falar comigo todo dia, eu quero ouvir tua voz, eu quero você perto, eu quero cuidar da tua vida. Por que Jesus colocou como dever? Porque o cristão que tem temor a Deus, ele leva a sério. Então ele é beneficiado quando ele obedece. Que ele vê literalmente os mandamentos de Deus não como obrigação, mas como carinho de Deus. Diga, os mandamentos são carinhos de Deus. É isso mesmo, exatamente isso. Exatamente isso. Você vê, por exemplo, nas reportagens, esse pessoal que vai para a guerra, quando voltam, caramba, as crianças recebem chorando, com alegria, e penduram no colo, e o pai abraça, não quer largar, porque estava longe. Então diga, Deus não quer filho longe, Deus não quer filhos distantes. Pensa logo na parábola do filho pródigo. Ai não, chegar a esse ponto nunca. Irmãos, às vezes a pessoa está dentro da igreja e está longe, irmãos. Já esfriou o coração, já não ora com fervor, já não tem prazer em adorar a Deus. Versículo 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Eu chamo atenção aqui, irmãos, para o tempo do verbo, que diz assim, ó, havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo. O verbo no gerúndio, dizendo, é dizendo, todo dia, o tempo todo. Ou seja, não para até conseguir. Diga, não pare até conseguir. Diga, não pare até chegar. O que é isso aqui, irmãos? É uma palavra-chave. Josué e Caleb. Que foi que eles tiveram? Perseverança na fé, perseverança em Deus, perseverança na palavra. Diga, perseverança em Deus. Perseverança. Tem ovelhinhas, irmãos, que não dão preocupação nenhuma. Por quê? Porque a gente sabe que oram, que tem prazer em estar diante de Deus.
Mas tem ovelha, meu irmão, que é fujona. Não, pior nem isso. Aí tem que correr atrás, através dos obreiros, e quando pegam, tá no meio de um penhasco, no perigo, ou caiu no despenhadeiro, tem um monte de lobo querendo pegar, um deles é o espírito da morte, a desgraça está ali por perto. Caramba! E quando você pega que caiu na lama, voltou para a prostituição, voltou para aqueles atormentadores que, não é, diziam cuidar e fazer vantagem. Uma palavra-chave para alcançar a salvação eterna e recebimento de muitas bênçãos nesta terra chama-se perseverança. Então diga palavra-chave. Diga perseverança. Josué e Caleb, irmãos, Josué e Caleb, eles perseveraram na fé. Eles perseveraram no propósito. Eles perseveraram em seguir o que Deus havia falado. Vou pô-los na terra que mana leite e mel. Eles guardaram isso para chegar lá. Então eles perseveraram dia a dia. Todas as circunstâncias eram contrárias. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a promessa de Deus trabalhando dentro deles. Eles não desistiram. Se o cristão não desiste, o diabo vai dar o jeitinho de tirar do propósito. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, pessoal, é tirar cristãos oscilantes do propósito. Porque se forem firmes mesmo, se são cristãos que se alicerçaram na salvação eterna, esse, meu irmão, ele construiu uma casa sobre a rocha. Sopra a tempestade para todo lado, ele não larga Jesus. Vem o problema que vier, ele tem certeza que Deus dá vitória, mas ele não larga Jesus. Não larga. Quem cria alicerces espirituais na sua salvação eterna, não abre por nada. Porque esse é o inferno, meu irmão. Pessoa conhecedora da verdade, irmãos, quando as pessoas não conhecem é uma coisa. Mas consciente de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o testamento de Deus. Como é que a pessoa vai tocar a salvação eterna? Por quê? Por quê? Por riquezas? Por conforto? Pensa direitinho. Olha, irmãos, a vida já é uma guerra. Só que quando entra no Evangelho, quando aceita Jesus, é que toma consciência dessa guerra. Digo, o diabo existe. Digo, o diabo existe. E ele é o nosso adversário. Só que quando alguém se converte, agora pode ter armas espirituais e combater nessa guerra. Irmãos, não tem um demônio que possa vencer a guerra contra um cristão que seja realmente firme na palavra e perseverante. Muita gente deixa de receber bênçãos por falta da perseverança. Mas o pior é que tem gente, irmãos, que joga a salvação fora por falta de perseverança. Mas e aí? Vamos lá? Eu vou ler o versículo 3 de novo. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Dá uma paradinha aqui no versículo 4. Por algum tempo não quis. Olha que homem, gente, que falta de profissionalismo, que falta de respeito. Ele mesmo disse: eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Não respeito os homens. Caramba, ele se achava superior a todo mundo. Caramba, ele se achava um Deus, acima de Deus, porque a Bíblia de Deus é bom. Eu não respeito os homens. Vocês já pensaram? Essa senhora viúva, povo de Deus, irmãos,
Nesse tempo, uma viúva, ela não tinha de onde tirar subsistência. Nada, absolutamente nada. Não tinha nada das provisões do que se tem nos nossos dias, tá? Então, primeiramente, seria dependente da família. E se a família não ajudasse? Seria dependente de favores de terceiros, de outras pessoas. E se as pessoas não ajudassem? Então, não tinha quem socorresse. Ela tem um direito. E esse direito está na mão desse juiz porque ele é o único em toda a cidade. Ninguém pode fazer nada por ela, porque o direito dela, positivado na lei, está na mão dele. E ele diz, eu não respeito a Deus, nem os homens. Eu não tenho temor a Deus. Cara, é uma pessoa que não tem temor a Deus, irmãos. Misericórdia. Vocês já viram pessoas que zombam das coisas sagradas? Vocês lembram de um carnaval em São Paulo que colocaram a figura de Jesus sendo arrastada por Satanás? Eu tenho temor a Deus, irmãos. Eu não queria estar na ponta da unha de uma pessoa que criou aquilo, nem que participou. Eu não sei como tem cristãos que têm a coragem de dizer que gostam de carnaval. Ah, só por causa disso? Tem a carne e tem o espírito, né, irmãos? A palavra de Deus diz, é melhor, marca aqui e vai comigo em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 5 a 8. Versículo 5 a 8. Carta aos Romanos, carta aos irajaenses e a todos os cristãos e a todo ser humano do mundo inteiro. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne... Basta só o nome, o título. Não precisa mais nada. Está na Bíblia que eu estou mostrando para vocês. Versículo 8 diz, os que estão na carne, o quê? O verdadeiro cristão, irmãos, ele mortifica a carne. Esse capítulo a carta de Paulo aos Romanos é muito interessante. Sabe por quê? Primeiro, Roma era o lugar onde estava o imperador que dominava, vamos dizer assim, o Império Romano nessa época era o poder dos poderes. Então o cidadão romano era, em regra, assim, sou cidadão romano. E quando se convertiam, o apóstolo Paulo pregou aos romanos e ganhou pessoas de Roma para Jesus. Só que alguns irmãos continuavam fazendo tudo o que faziam antes. E Paulo disse, não é assim. Aí a gente tem que lembrar de Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Aí Paulo escreveu essa carta. E aí esse capítulo 8 era aquele choque. Fazia assim, vocês se converteram a Cristo, querem continuar fazendo todas as vontades da carne? Vocês não vão agradar a Deus. Por que tem cristão que não gosta dessas partes? Tem, irmãos. Tem. Eu não conto para vocês que teve uma moça que saiu da igreja, a obreira foi atrás dela e disse, ô senhora, está no meio da palavra. Ih, estou aqui para ouvir isso. Não, para.
Vou procurar uma igreja light. Eu não encontrei na Bíblia que existem igrejas light. Eu vejo na Bíblia a igreja de Cristo. A inclinação da carne é morte. E a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu posso dizer que aquele juiz, ele tinha como ídolo dele, o Deus dele era o orgulho. Na verdade, a base dele era o orgulho. O Deus dele era ele mesmo, ele mesmo. Tinha alguma forma daquela senhorinha conseguir a bênção dela, o direito dela, não é nem o direito dela, não. Mas o que ela fez? Ela encheu a paciência dele. Caramba, ela não deu sossego para ele. Ela se preparou. Aonde ele for, eu vou atrás. O homem ia para casa, ela ia atrás dele gritando: faça-me justiça contra o meu adversário. Aquela voz está incomodando. Ele entrava no fórum, ela sentava na calçada. Porque lá dentro a gente já tinha colocado ela para correr. Tira essa mulher daí, está perturbando. Ela senta lá fora. Ele sai, ela vai atrás dele. Ele vai para casa, vai tomar o banho, vai jantar, aquele jantar esplêndido. E ela está lá fora, morrendo de fome. Ela está sentada lá. Aí ele deita para dormir, ela está lá fora, quietinha. Quando ele sai de manhã para ir para o fórum, faze-me justiça. Aí lá vai ela atrás dele, faze-me justiça contra o meu adversário. Pois é. Aí chegou o momento. Então, aí vem, versículo 4. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Ou seja, cansei, não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. Eu não aguento mais essa criatura gritando atrás de mim. A voz dela tá me dando náuseas. Tá bom, vou atender para parar de torrar minha paciência. Eu vou atender para ela não me encher a paciência. Versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E o que ele disse? É o 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. Então, irmãos, isso aqui não é uma brincadeira, é uma parábola. Jesus criava uma parábola para trazer um sentido real, para dizer: olha, algumas coisas vocês vão conseguir pela insistência, porque de repente a fé não chegou no ponto, de repente aquilo não está no centro da vontade de Deus, a pessoa está enchendo a paciência, tá bom, vai atender. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele o quê? De dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a fé aqui. Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Ou seja, teve fé para conseguir uma bênção pela insistência, perseverou até conseguir. Será que vai ter a mesma perseverança pela salvação eterna? Vai entrar no céu? Ou vai abandonar no meio do caminho? Olha, gente, a coisa está tão séria no meio do cristão, que o que tem de cristãos apregoando e pregadores, pessoas que saem berrando por aí, que não tem problema não, se quiser dar umas voltinhas no mundo, dar um tempo, não, Deus é bom. Aí ficam citando o filho pródigo, eu acho interessante. Quantas vezes o filho pródigo se afastou do pai? Diga, uma só vez. O pródigo não era contumaz em abandonar a casa paterna. O pródigo, ele só se afastou do pai uma vez. É engraçado, tem gente que sai da obra, vira as costas. Aí se arrebenta, o diabo arrebenta. Aí volta, se endireita e tal. Aí pede para voltar para a obra. Ué. Teve uma pessoa que voltou depois de 10 anos. Aí voltou uma semana depois e veio falar comigo: pastora, quero voltar para a obra. Eu falei: ué. Eu falei: quanto tempo você esteve fora? Eu sabia.
porque eu orava para não se perder. Senhor, visita, desperta esse coração. A gente ora por todos que saem, tá bom. Aí tá. A gente não está orando para voltar para lá, está orando para a pessoa se salvar, não se perder. Aí tá. Aí, 10 anos, eu falei, escuta, olha o que eu falei. Falei, escuta, 10 anos. Esses 10 anos, se a igreja dependesse de você para ter a chave na mão e abrir as portas, ela teria aberto as portas? Não, 10 anos fechados. Esses 10 anos, se a igreja se dependesse de você, um atendimento, para uma pessoa não destruir uma família, quem teria aconselhado na palavra? Não seria a sua boca. Se a obra dependesse de você para expulsar demônios, todo mundo estaria, os que chegaram endemoniados estariam endemoniados. 10 anos. Você volta e quer fazer o quê? Obra. Você não fez a obra na sua vida por 10 anos. Por onde você teve? Perdido. Você teve no mundo por 10 anos. Você está brincando? Então vai comigo agora em Mateus 24. Vamos lá, igreja. Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Quem lê comigo? Mas aquele que perseverar até o fim. Então, se não houver perseverança, arriscou a salvação eterna? É isso que está escrito? Por que tantos cristãos não enxergam isso aqui? Eu enxergo e você enxerga. E por que tantos não enxergam isso aqui? Volta e meia dá uma voltinha. Tem gente que é useiro e vezeiro nisso, pessoal. Sério. Vai para o mundo, se esbalda no carnaval, faz, acontece. Aí depois leva uma pancadinha do capeta, volta correndo. Ai, tô cansado. Ai, sofri. Aí dá aquela aliviada, passa um tempinho. Aí como que, né? Pois é. Parece que caiu na habitualidade, né? Aí quer adrenalina. Aí volta pro... Olha, tem gente que eu já perdi a conta. Tem gente, pessoal, que eu já perdi a conta de quantas vezes saiu da igreja e voltou. Estou falando de pessoas que se tornaram membros. Eu tive uma senhora que quando chegou na igreja, a filha estava quase morta com uma tuberculose. Coisa foi séria, uma pneumonia gravou, foi, a criança foi condenada. Chegou na igreja, mas manifestou tanto demônio, a mãe. Foi lindo. Expulsos os demônios, a garota ficou curada instantaneamente, sem explicação nenhuma. Nenhum médico entendeu nada. Isso tem muitos anos. Aí ficou na igreja 6 meses. Morava num lugar, pessoal. Antigamente tinha uma linguagem. Eram 18 quartos e um banheiro para todo mundo. Diz que a fila ficava interminável, que tinha gente urinando pelos cantos. Negócio bravo. Caramba, Jesus abriu porta para ela, para o companheiro. Foi tremendo. Saíram de um quarto com um banheiro coletivo para um apartamento. 6 meses depois não vinha mais. Não se tornou membro, não se batizou, obviamente não se batizou, não se tornou membro. Sumiu, não tinha nem como encontrar, tá bom. Passados 3 anos voltou. Voltou do mesmo jeito. Só que agora não era ela doente, era o companheiro caindo pela rua de tanto beber. O camarada caía na rua de tanto beber. Aí, resultado, teve que entregar o apartamento, caiu na miséria, passando fome, voltou para o mesmo lugar. Foi o mesmo lugar, um banheiro coletivo. Aí voltou. Pessoal, Deus é maravilhoso. Não deu 3 meses, todas as portas estavam abertas. Ela era diarista, começou a trabalhar todo dia. Ele foi indo, veio, parou de beber.
alugar um apartamento, propósito de comprar uma casa. Tá bom. Menos de 6 meses já estavam fora de novo no mundo. Não deu 5 meses, voltaram. A menina estava doente de novo. Ou seja, espírito de enfermidade e espírito de miséria perseguiam, mas não queriam enxergar. E a gente ensinando e mostrando. Ó, cada espírito que sai, pega 7, traz com 7 piores. E aí? 3 vezes isso aconteceu. A terceira vez foi curtir a vida, carnaval, fez tudo o que queria. Voltaram na miséria. O companheiro foi embora, todos doentes, coisa brava. E era impressionante, parecia que tinha um capeta que guardava aquele quarto para eles, porque quando arrebentava lá, voltava para o mesmo lugar. Não, tinha um capeta guardando ali para dizer, eles vão voltar, eles vão voltar, eles vão voltar. Cada demônio traz 7 piores. E a gente mostrando 3 vezes. Um dia eu falei, senhora, eu vou parar de perder meu tempo com a senhora. Não perco mais meu tempo com a senhora. Se a senhora quiser criar raízes. Eu, no primeiro dia que encontrei Jesus, eu coloquei no meu coração. Nunca mais. Eu nunca mais deixo esse Jesus. Tem gente que brinca com a salvação e diz que salvação não se perde. Você quer ler de novo? Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.